Ok, estamos de volta aqui com a nossa mesa redonda, versando sobre o novo Código Penal, que agora já é projeto. Nossa comissão elaborou um anteprojeto, mas desde anteontem, por iniciativa do presidente do Senado, já é um projeto, já tem inclusive uma comissão de 11 senadores já nomeada para discussão do nosso projeto dentro do Senado Federal. São muitas as inovações que o projeto traz. Eu consigo a imagem da reforma do Código Penal? Eu convido você outra vez a participar conosco lá na nossa página atualidadesdodireito.com.br. Lá tem a reforma do Código Penal. É uma página, e esta página está aberta para você contribuir. Sugestões, críticas, o que você pensa sobre os pontos aí? Está lá, olha. Essa é a nossa página, reforma do Código Penal. Você só precisa fazer o seu cadastro, hein? Fique antenado. Tem que fazer seu cadastro, ou seja, seu login. Faça seu cadastro simples e já comece a desfrutar de tudo isso que está aí. Se você quer formular alguma pergunta aqui para mim nesse instante, pode usar também o meu Twitter. Está disponível, eu estarei aqui antenado com o meu Twitter para estar fazendo perguntas para todos. Já temos aqui parabenizações. Pois bem, neste bloco, 5 assuntos relevantes que estão sendo reformados. Em primeiro lugar, crimes contra a pessoa. Nos crimes contra a pessoa, eu destacaria: a pena é idêntica, de 6 a 20 anos, e nós estamos colocando como forma qualificada do homicídio, o homicídio por preconceito de raça, cor, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, condição, vulnerabilidade social, religião, e etc. E, sobretudo, o femicídio. Aqui, nesse instante, eu anuncio para todo mundo que o femicídio, matar uma mulher por razões de gênero, é agora um homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Essa é uma das grandes inovações. Para isso contribuiu muito uma integrante da comissão, que foi a professora Luísa Luff. Neste ponto, só não recebeu o nome em iuris femicídio, mas aqui está contemplado o delito de femicídio. No mais, as demais qualificadoras mantidas. Crime culposo. A inovação do crime culposo, e aqui foi uma iniciativa, uma ideia inicial minha, depois aprimorada pelos colegas de comissão, seguinte: homicídio culposo de 1 a 4 anos, e agora vem culpa gravíssima. Nós não tínhamos este tipo agravado no nosso Código Penal. A culpa gravíssima, quando o sujeito atua com excepcional temeridade, por exemplo, e aí exemplifica-se, quando matou alguém por influência do álcool ou substância de efeitos análogos, ou quando participava de racha. Neste caso, se você mata alguém no trânsito com esta culpa absurda, gravíssima, a pena então passa a ser de 4 a 8 anos. Uma novidade. Outra novidade, a eutanásia. Nós estamos contemplando na reforma do Código a eutanásia, que significa o homicídio piedoso ou por compaixão, quando o paciente em estado terminal, ele pede para morrer para abreviar o seu sofrimento físico insuportável, em razão de doença grave. Eutanásia continua crime. Continua crime. Hoje vai continuar, porém, com a pena de 2 a 4 anos. E não confundam eutanásia com ortotanásia. A ortotanásia, que está no parágrafo seguinte, aqui do 121, isenta, não existe pena, não há crime na ortotanásia. Diferença fundamental: na eutanásia, o agente pratica uma conduta que mata, exemplo, uma injeção letal, enquanto que na ortotanásia o agente ele apenas desliga os aparelhos ou cessa aquele tratamento inócuo que não leva a nenhum resultado mais. Sempre pressupõe
doença grave, sofrimento físico, etc. Tem que ter consentimento do paciente e vai por aí. Mas, em suma, são temas polêmicos que aqui se encontram. Outro tema polêmico nos crimes contra a vida diz respeito ao aborto. Nós estamos introduzindo a figura do aborto anencefálico. O Supremo acabou de decidir nesse sentido, portanto, talvez não haja muita discussão sobre isso, mas a figura mais polêmica aqui nessa parte, sem sombra de dúvida, está na ampliação da possibilidade de aborto até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou o psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Então essa ampliação do aborto é polêmica, tem um fundo religioso. Nós temos que respeitar todas as posições de todas as pessoas, as crenças, convicções, mas em suma, aqui está um ponto de vista que pode ser ou não preponderante, mas para isso é que vai acontecer um debate muito fértil dentro do Senado Federal. Essas as colocações que eu faria, muito breves, a respeito dos crimes contra a vida. São notícias que estão aqui no projeto. Se você tem alguma pergunta, mande aqui para o meu Twitter, professor LFG, e eu então vou formulando os nossos integrantes dessa mesa. Ministro Dipp. Bom, eu queria fazer uma rápida abordagem sobre alguns tipos penais que foram incluídos no Código, decorrentes de tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil e ainda não cumpridos, pelo menos no aspecto de tipificação de condutas. Começo pelo crime de terrorismo. O Brasil assinou vários tratados internacionais e primeiro, quando falo em tratado internacional, eu quero deixar bem claro, isso eu me bato há muito tempo, no âmbito não só do STJ, mas no âmbito acadêmico, de que muitos se esquecem que os tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil e internalizados no nosso sistema legal, no nosso sistema jurídico, têm força de lei ordinária, desde que aprovados pelas duas casas do Congresso Nacional e ratificados por decreto do Presidente da República. Tem força de lei. E nós estávamos não cumprindo vários deles. Um relativo ao terrorismo, as organizações criminosas, Convenção de Palermo, Convenção da ONU contra o Crime Organizado, que preconiza há muito tempo que o Brasil ou os países signatários devem tipificar a conduta de organização criminosa. Também é muito sintomático algumas ações de convenções celebradas pelo Brasil quanto à lavagem de dinheiro. Mas começo pelo terrorismo. Eu era contra a tipificação do terrorismo em determinado momento. O Ministério da Justiça tinha a ideia de que deveríamos tipificar e no evento eu tentei convencê-los que não era necessário. Até porque sempre houve uma pressão externa e talvez até explicável dos países que sofreram na carne as barbáries do terrorismo. Em especial os Estados Unidos, que diziam que na nossa tríplice fronteira, Brasil, Argentina, Uruguai, leia-se, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, Coelho do Iguaçu, havia uma célula terrorista, principalmente quanto ao financiamento do terrorismo. No entanto, o Brasil vai sediar, pelo menos, 4 grandes eventos: Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações e visita do Papa. E todos nós esperamos que não haja nenhum ato assemelhado ao terrorismo. Mas 3 países que sofreram na carne a barbárie do terrorismo estarão presentes em vários desses eventos: Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. Todos vocês conhecem, no 11 de setembro, os atentados nos metrôs e nos trens. E nós, sequer para coibir eventual ato terrorista, tínhamos um tipo penal. Criamos agora o tipo penal do terrorismo, que é basicamente causar terror na população mediante, aí vem uma série de condutas, de atos que tipificam o terrorismo, que são
de natureza internacional. Tivemos também, a comissão teve a sensibilidade de excluir de atos de terrorismo, porque havia uma reação do governo e de outros grupos sociais, que a tipificação do terrorismo poderia criminalizar os chamados movimentos sociais, por exemplo, MST. Nós dissemos que, quando atos que visavam fins, objetivos sociais e praticados com a devida moderação, não seriam incluídos no rol de crimes de terrorismo, como matéria preventiva. Outros crimes, sim, poderiam ser de responsabilidade desses movimentos sociais, homicídios, danos à propriedade, lesões corporais, etc., mas nunca crime de terrorismo. E, evidentemente, que agora nós temos este tipo penal, pelo menos no projeto. Uma outra questão que nos incomodava era o fato de que nós não tínhamos o tipo penal de organizações criminosas. Tínhamos a formação de banda e quadrilha lá de 1940, por pena de 1 a 3 anos. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil estava na contramão da história, porque hoje todo grande crime praticado, e não precisa ser crime apenas desses que nós conhecemos, de tráfico de entorpecentes, pirataria, tráfico de pessoas, mas também crimes contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro, que são praticados por organizações criminosas. E se entende por organização criminosa aquela reunião de 3 ou mais pessoas para praticarem condutas graves, mediante um caráter de permanência, de hierarquia, de uma razoável organização e com o fim de obter vantagem. Não falamos aqui apenas em vantagens financeiras. Isso permite, com uma pena maior, de enfrentarmos a criminalidade transnacional e a criminalidade interna com essas características, não aplicando a organização, não aplicando a formação de banda e quadrilha. Eu dou sempre um exemplo, sem entrar no mérito, fazendo qualquer juízo de valor, mas a famosa denúncia do mensalão, Salvador Tax, o Procurador-Geral da República descreve todas as condutas dos denunciados e termina dizendo que tais condutas, estou dizendo sem nenhuma projeção de méritos no caso, essas condutas interligadas demonstram que havia uma verdadeira organização criminosa. E, na hora da capitulação da denúncia, por falta do tipo penal adequado, formação de banda e quadrilha. 1 a 3 anos, certamente boa parte desses crimes, quando esse tipo estarão prescritos. Então vejam a importância que se tenha a tipificação de organização criminosa. Não foi uma questão também unânime dentro da comissão, porque envolve realmente a possibilidade de o Estado adentrar com mais intensidade na persecução penal em relação a esse tipo de criminalidade. O delito de lavagem de dinheiro foi incluído no Código Penal, o tipo penal, não as medidas de ordem administrativa complementares da lei de lavagem, que foi aprovado e sancionado pela Presidente da República, mas o tipo penal, pela sistematização, nós incluímos como crime o tipo penal, com as mesmas configurações e ressaltando que estamos com o tipo penal da chamada terceira geração, ou seja, quanto aos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. Não existe mais aquele rol taxativo que existia anteriormente. E colocamos que toda a infração penal que possibilite a geração de recursos e, consequentemente, a sua transformação através de métodos sofisticados ou não, poderiam configurar o crime de lavagem de dinheiro. Também em relação aos crimes cibernéticos, questão muito sensível,
porque o Brasil não tem um tipo penal específico aos crimes cibernéticos. O Brasil sequer firmou a Convenção Internacional quanto aos crimes cibernéticos. E vi que no próprio governo havia uma discussão, participei de alguns seminários, em que o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Defesa tinham posições contrárias ou divergentes ao Brasil celebrar ou não essa convenção. Primeiro, deveria se regular, fazer um marco regulatório da internet. Acho que as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Como é que nós tratávamos até hoje os crimes cibernéticos? Utilizando-se de tipos penais já existentes e que, de certa forma, confortavam o oferecimento da denúncia. Por exemplo, eu fui relator por prevenção de vários habeas corpus do Tribunal Superior Tribunal de Justiça em relação à chamada Operação Cavalo de Troia, que era, basicamente, obter a falsificação das senhas bancárias para retiradas de dinheiro de contas correntes, principalmente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Sistema que naquela época era um tipo, uma conduta nova e que gerou uma série de controvérsias. E eu pensei que esses crimes seriam praticados por hackers aqui de São Paulo, do Rio, de Brasília. Não. Essa organização era de Paraupebas, no Pará. Depois me explicaram que talvez fosse pela proximidade com a Vale do Rio Doce, que tem a sede muito próxima dessa cidade. Pois bem, como eram esses crimes praticados via internet, tipificados ou como estelionato ou como furto qualificado mediante fraude. No entanto, com a modernização da informática, há uma série infindável de invasão de privacidade, de coleta de dados, que não poderiam mais ficar dentro, pelo menos, dessas duas figuras que eram tradicionais. E o que aconteceu é que houve uma invasão do site do governo federal, do governo do Distrito Federal. Vários bancos tiveram os seus sites invadidos e tirados do ar com uma rapidez espantosa. E quais são os tipos penais aptos à investigação criminal, à formação de um inquérito e uma ação penal? Evidentemente que são crimes sofisticados. O juiz vai ter dificuldade em apreciá-los, o Ministério Público vai ter dificuldades em oferecer uma denúncia. Certamente que vai ser muito necessária a participação da perícia técnica da Polícia Federal, no caso da Polícia Civil, para configurar esse tipo de crime. Mas o que importa é que nós temos hoje um rol de crimes que estão no Código Penal, independentemente de existirem leis extravagantes. E, finalmente, eu queria falar dois tópicos sobre a lavagem, organização criminosa, terrorismo, o tráfico de pessoas. Que nós tínhamos apenas aqui também um tipo penal que falava no trabalho análogo ao escravo. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado nos informava que estavam trabalhando com um tipo penal em função da gravidade do crime de tráfico de pessoas. E nós criamos, então, um tipo penal de tráfico de pessoas, tanto tráfico para prostituição, como tráfico de pessoas para o trabalho escravo e o tráfico de pessoas para a remoção de órgãos, tecidos e material humano. Com todas as letras. Cumprindo também convenções internacionais celebradas pelo Brasil. E naquela comissão parlamentar do Senado, comissão parlamentar de inquérito, me foi informado pela então relatora que foi detectado, se não me engano, no estado do Pará, mais de 100 certidões de óbito de crianças cujos corpos não foram encontrados. Eu pergunto, esses corpos existem? Ou é decorrência de tráfico
para a pedofilia, para a prostituição, para trabalho escravo, ou para a remoção de órgãos, tecidos ou partes humanas. E o Brasil, apesar de ser signatário de convenções internacionais, não tinha um tipo penal adequado, uma pena adequada para combater esse que é hoje, talvez, o terceiro crime mais rentável no mundo, atrás apenas do tráfico de entorpecentes e, por incrível que pareça, da pirataria, que não é apenas o camelô da esquina, que é apenas a ponta do iceberg. Então, tudo isso se entrelaça. Esses crimes, todos eles, são praticados, evidentemente, por organizações criminosas organizadas. Não são crimes praticados individualmente. Precisa ter uma rede mundial em que a divisão de tarefas é uma constante, em que o aperfeiçoamento da prática é um objetivo e, certamente, o alcance financeiro é outro. Não há mais organizações criminosas, Pedro Tax, que eram especialistas ainda, apenas voltado à prática de um determinado crime. As organizações criminosas nacionais, internacionais ou transnacionais, elas procuram o custo-benefício. Onde houver menos repressão, mais a organização pode se ater e atuar naquele determinado campo, visando um pouco maior. Enfim, e finalmente, dentre também os crimes decorrentes de convenções internacionais celebradas pelo Brasil, estão os crimes contra a humanidade, os crimes que dizem respeito a práticas como o genocídio, a tortura e agora também tipificados o desaparecimento forçado de pessoas. E isso tem uma importância muito grande em relação ao que o país hoje vive em relação à lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. E quando nós elaboramos, professor Rogério, quando incluímos crimes contra a humanidade no Código Penal, sequer havia nascido a Comissão Nacional da Verdade, sequer eu pensava em integrar. E nesses tipos penais, que o Brasil ainda não tinha especificado, vários deles, mas eu destaco esse, do desaparecimento forçado de pessoas, porque há ainda um grande movimento de esclarecimento da verdade histórica de crimes com graves violações aos direitos humanos, para efeito, como diz a lei, de recompor a verdade histórica e a memória nacional. Porque nenhum país atinge a democracia plena se não estiver em paz com o seu passado, conhecendo a sua história e entendendo essa história. E o desaparecimento forçado de corpos, com toda razão, foi colocado, e eu acho que a iniciativa foi do professor Luiz Carlos, com todas as letras, dizendo que enquanto a pessoa desaparecida não for encontrada, ou não for encontrado o seu cadáver, o crime não prescreve, porque é um crime de caráter permanente. Isso é um avanço para o Brasil e era uma dívida que nós tínhamos, não só com a nossa história, mas também com o cumprimento de tratados internacionais, Tratado de Roma, Tribunal Penal Internacional. Basicamente era isso, professor Bismarck. Muito bem, ministro Dipp. Agora, Pedro Tax, uma avaliação sua, crimes de corrupção, como é que você vê esta reforma? Me permita, senhor, dar um pitaco ainda na fala do ministro Dipp, e esse momento histórico que o Brasil passa, da Comissão da Verdade, que para orgulho nosso e honra nossa, o ministro Dipp é o presidente pro tempore, né, da Comissão da Verdade. Não há paz que uma sociedade possa encontrar sem que esta paz seja também acometida de justiça, não é isso? De justiça. E a Comissão da Verdade, neste instrumento de justiça de transição, ela busca esta justiça. Nós todos sabemos que existem vários tipos de justiça,
esta justiça histórica, do cidadão, de uma mãe saber onde se encontra o seu filho, de um pai poder chorar pela morte efetiva do seu filho. Esta verdade histórica que a Comissão da Verdade busca, e estes tipos penais que o ministro Dipp fez referência no projeto do Código Penal também nos faz lembrar que a República Federativa do Brasil é um Estado constitucional cooperativo, né, e este Estado constitucional cooperativo ele se abre para outros Estados, e uma das comprovações disso é, notadamente, nós aceitarmos os tratados internacionais, notadamente tratados internacionais que têm por objeto direitos humanos, como normas supralegais ou emendas com força de emenda constitucional a partir da emenda constitucional 45, em sendo estes tratados sobre direitos humanos trazidos para a nossa ordem interna, seguindo o processo legislativo da emenda à Constituição. Isto é muito importante. E no tocante aos crimes contra a administração pública, eu quero confessar, professor Luiz Flávio Gomes e amigos, que um dos motivos que me levou a sair do Ministério Público Federal, a pedir exoneração do cargo vitalício de Procurador da República, foi justamente os crimes contra a administração pública. Por que isso? Há uns 4 anos atrás, em uma conversa com minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos, ela tinha 10, 11 anos nesse momento, nós estávamos assistindo a televisão e de repente apareceu um juiz sendo preso. Um juiz. E aí nós começamos uma conversa sobre por que nós, brasileiros, a nossa sociedade é corrupta. É corrupta. E veja que minha filha, com 10 anos, nós estávamos discutindo isso, porque quando ela nasceu, eu dei a ela uma Constituição toda encapadinha, com ursinho puff, né? Assim, fez uma capinha de ursinho puff, dei a ela uma Constituição, e nós estamos discutindo por que a sociedade brasileira é corrupta. Será que nós, brasileiros, nascemos corruptos? Será que no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, no fenômeno da nidação, criando o zigoto, já existe uma carga genética que nos faz corruptos? Discutir. Será que é a corrupção? Penso que não. Né? A genética moderna, a biomedicina, a nanomedicina não chegam a esta conclusão de que o brasileiro nasça corrupto. Nós não somos corruptos, nós nascemos, não somos geneticamente corruptos. Será que nós somos historicamente corruptos? E ontem no jantar nós estamos discutindo isso, né? Aqueles degredados do reino que vieram para cá a partir de 1534. Será que nós somos corruptos em razão destes? Se nós compararmos o processo histórico de formação da nossa sociedade com o processo histórico de formação da Austrália, por exemplo, que surge de uma penitenciária inglesa, né, os criminosos que para a Austrália foram, eram bem piores do que os nossos. Bem piores. Para cá vieram pequenos estelionatários, né, fidalgos, né, filhos de algo que tinham cometido algum pecadilho de venial tomo, como diria essa de Queiroz, né, alguma coisa pequena, assim, a partir de 1534. Então nós não somos historicamente corruptos, nós somos culturalmente corruptos, porque nós aceitamos todos, né, essa conversa com a minha filha já estava quase chegando meia-noite, né, nós aceitamos que a coisa pública seja coisa de ninguém. E aí o Código Penal de 1940, né, estabelece que a corrupção, a pena mínima de 2, a pena máxima 12 anos. É isso? Alguém conhece algum corrupto que esteja preso? Eu não conheço nenhum. Não conheço nenhum corrupto preso. Nós todos lemos Beccaria lá no primeiro ano de faculdade, sabemos que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão não cometa o crime. Nós todos sabemos disso. Nós todos sabemos que o direito penal não é a última ratio, não é a prima ratio, é a última ratio. Agora, em determinados crimes, eu entendo, como Hassmer, que o direito penal seja, sim, a prima ratio. E um destes crimes é a corrupção. Daí, eu deixei o Ministério Público. Quando cheguei ao Senado, eu busquei a tratar dos crimes contra a administração pública de uma forma isolada, mas aí veio a ideia do Código Penal para que este novo código tivesse assim, a força de que hoje o direito penal, ao menos assim eu penso, não possa ser um direito penal de cunho apenas liberal, que trate de vítimas individuais,
proteção a bens jurídicos que sejam de natureza individual, daqueles famosos Tício, Caio e Mévio. Lembramos de Nelson Hungria? Né? Tício, Caio e Mévio, de forma individual. Vejo que o direito penal tenha esta função também, de fazer a proteção de bens que sejam meta-individuais, bens que sejam difusos e as vítimas sejam indeterminadas. Daí a corrupção. Eu apresentei um projeto que transforma, convola a corrupção em crime hediondo. Recebi críticas, a professora Alice não gosta disso, o professor Duslav também entende que isso não seria o ideal. Eu tenho a absoluta compreensão de que este não seja o melhor remédio, mas este é o remédio que pode ser utilizado neste momento histórico em que nós vivemos. A comissão entendeu que a corrupção não poderia ser crime hediondo. Eu não vejo nada que possa ser mais hediondo, e eu não estou falando só como político, e eu tenho orgulho de ser político, estou falando como professor de Direito Constitucional, tá? Eu não vejo nada mais hediondo, mais nojento do que a corrupção. Porque a corrupção mata pessoas nas estradas, não metaforicamente, mata literalmente. A corrupção mata pessoas na porta dos hospitais. A corrupção, ministro Dipp, rouba o futuro de uma geração de brasileiros, porque nós temos muitos brasileiros que estudam em escolas públicas e eles não sabem ler o que está escrito na bandeira nacional, ordem e progresso. Não conseguem ler. Então a corrupção tem este conteúdo cultural. E a impunidade, ao menos eu penso assim, e respeito as posições contrárias, é uma das causas da corrupção. A comissão entendeu que não seria o caso de elencar a corrupção dentre o rol de crimes hediondos. E aumentou a pena da corrupção, a pena mínima, de 2 para 3 anos. Muito bem, isto, nós sabemos que isso já foi dito aqui, a maioria das penas são aplicadas no momento da dosimetria a pena mínima. Nós vamos aumentar pela metade a pena, de 2 para 3 anos. Quem sabe agora nós vamos resolver o problema do Brasil. Não resolveremos, nós todos sabemos disso. Agora, 3 anos, o Rogério Sanches já falou, não pode mais sofrer prisão preventiva. Vamos pensar o seguinte, é a pena máxima na alteração do Código de Processo Penal. Muito bem, mas 3 anos eu entendo como pouco. Eu defenderei na comissão, eu faço parte da comissão, uma pena mínima de 4 anos para a corrupção. 4 anos para a corrupção. Muito bem. Uma outra inovação, e também aqui atendendo as diretivas internacionais, notadamente o Tratado de Palermo, a Convenção das Nações Unidas contra os Crimes Transnacionais, é que a comissão trouxe para o Brasil o tipo penal do enriquecimento ilícito. Esta é uma inovação alvissareira. Por quê? Nós sabemos da dificuldade de você comprovar a corrupção, uma vez que este crime não se passa um documento em cartório, o corrupto não vai ao cartório, faz um contrato de corrupção. Isto, a sua prova é difícil a nós demonstrarmos. Agora, o enriquecimento ilícito, se o servidor público, e aí na nova dicção, já seguindo a nova nomenclatura, o funcionário público, agora funcionário público, que tem um patrimônio, usa, aluga, vende, e algo que seja incompatível com os seus rendimentos de funcionário público, ele pode ser aqui praticar ao crime de enriquecimento ilícito. A pena, mais uma vez aqui, professor Gustavo, eu entendo que no projeto, hoje o projeto é uma pena mínima de 1 a 5 anos, A pena mínima, ao meu juízo, ela está muito baixa. Nós vamos trabalhar para aumentar esta pena mínima, sempre lembrando de becaria. Não é a quantidade de pena, mas a certeza de que o cidadão será punido. Eu penso que, ao estabelecermos o enriquecimento ilícito, aqui não há que se falar na inversão do ônus da prova. Não será o servidor público que deverá demonstrar a compatibilidade dos seus rendimentos, porque isso, ao meu juízo, seria inconstitucional diante do sistema processual penal acusatório do 129, inciso 1 da Constituição, porque, como consequência do sistema processual penal acusatório, cabe ao titular constitucional da ação demonstrar o que ele está a alegar e mostrar aí também o princípio do estado de inocência.
eu vejo que aqui caberá ao Ministério Público a demonstração de que aquele patrimônio seja incompatível, né, com os rendimentos deste servidor. Eu vejo que este avanço aqui ainda não foi notado por alguns políticos, e eu tenho orgulho de ser político. Alguns ainda não notaram, né, o que isto significará diante da realidade a que o Brasil vive. Este tipo É bom que não note, então. É bom que não note. É bom que não note. Nós vamos passar assim de afogadilho sobre este tipo penal, que é de significativa a importância neste projeto. Assim, eu vejo que a comissão aqui, ao estabelecer este tipo penal, ela avançou e muito na busca de um Estado que seja mais republicano, um Estado que busque a honestidade cívica, ao dever de ser honesto. Vejo que estes são, ao meu juízo, alguns pontos que eu poderia aqui fazer referência. Ok. Senador Pedro Taques, muito obrigado aí pela intervenção. Já várias pessoas formulando várias perguntas aqui para nós, como, por exemplo, qual a diferença de aborto anencefálico para aborto eugênico? Se é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O aborto eugênico foi, por exemplo, adotado na época do nazismo, e aí então se matava pessoas em razão da sua constituição física, da sua raça, etc. E tal. Então não é, não. O aborto anencefálico é problema de formação craniana. Também se diz assim, Wesley disse, que comissão é essa que está dizendo que o código é mais rigoroso? Como? Se mata no trânsito hoje, a pena é de 6 a 20, vocês estão falando de 4 a 8. Wesley, tem que distinguir dolo eventual de culpa, coisas diferentes, tá? Então dá uma repassada aí nos conceitos de penal. Se for dolo eventual é de 6 a 20, óbvio. Só se for culpa, que é de 4 a 8. Bem, depois para o ministro Dipp, perguntam se o PCC está tipificado no novo código. Ministro Dipp quer responder agora. PCC está tipificado no novo código? Claramente. Não, claro que não. No futuro código? Não. Como organização criminosa? Não, não. O que está havendo, o PCC é uma organização criminosa, evidentemente. Se, no entanto, alguns atos praticados pelo PCC tiverem a conotação daqueles atos de causar terror da população, que estão elencados no Código Penal, poderiam sim ser enquadrados. Eu imagino que aquela manifestação do PCC há 2 anos atrás em São Paulo, que paralisou 15 de maio de 2006. Paralisou a cidade, eu acho sim, que aí sim está tipificado um crime de terrorismo. Perfeito. Pois então... Me permita uma provocação ao ministro Dipp? Então nós aí, nesse projeto, criamos o terrorismo aí como gênero, um terrorismo de fundamento político-ideológico, como o IRA, o ETA, um terrorismo de fundamento religioso, como o Hezbollah, Hamas, e nós teríamos um terrorismo de conotação social. Este movimento que foi praticado pelo PCC em 15 de maio de 2006, em que a Avenida Paulista parou, nós estávamos aqui, nós saímos para almoçar no dia 15 de maio, aqui da Procuradoria da República, mandaram fechar a Procuradoria da República. Falei, alguma coisa está errada. Se os procuradores da República vão correr para casa, a polícia corre para casa, então alguma coisa está errada. Então nós temos que ficar aqui. Ficamos eu e o professor Luiz Carlos ali na Avenida Paulista, esquina com a Brigadeiro, aguardando o PCC, né? Até altas horas, tomando uísque, por óbvio, né? Até altas horas da noite. Mas nós teríamos aí um terrorismo social. Isso, só que cuidado. Estou cuidando muito cuidado. Porque o ministro Dipp fez várias intervenções. É o seguinte, é um terrorismo, sim, social, porém, não se confunde com o movimento da sociedade. É essa a preocupação do ministro Dipp várias vezes ali, depois nós discutimos largamente esse tema, porque senão, daqui a pouco, qualquer manifestação de professores na Paulista já vão enquadrar como terrorismo. Esse é o problema. E alunos da rede LFG também. Ou imagine, ou professores aqui, outros tantos, juízes saem para a rua reivindicando terroristas. Não, então o movimento social ficou bem claro. E veja bem, quando se fala em movimento social e que pode praticar atos, né, com objetivos e fins sociais e reivindicatórios, e que sejam aqueles atos compatíveis com a sua finalidade, o
que nós também pensamos na comissão, e pensamos além dos trabalhos técnicos, é que o terrorismo como tal, e com essa exceção, tivesse um trânsito mais fácil no Congresso Nacional. Que não tivesse a oposição de órgãos governamentais ou de grupos da sociedade. Então, foi também um tipo penal criado tecnicamente, mas também prevendo as possíveis reações. Acho que a comissão teve esse caráter também. Mais uma das virtudes da comissão foi pensar em tipos penais que tivessem a possibilidade de ter uma aceitação social mais adequada. Perfeito. Eminente relator. Bom, eu queria destacar alguns trechos da parte geral que realmente me parecem notáveis, mas só antes eu queria comentar algo que o nosso querido Rogério mencionou, também o professor Luiz Flávio, sobre a dureza das medidas penais, né? A dureza do Código Penal. E eu queria dizer o seguinte, que o Código Penal parece uma outra coisa da qual eu não me lembro o nome, que não pode ser dura sempre. Tem que ser dura só na hora e no momento adequado, né? Porque se for duro sempre, causa constrangimento, né? E se for mole na hora precisa, na hora necessária, também causa outro constrangimento. Esse eu até desconheço, mas o direito penal é assim. O direito penal é assim, não pode nem ser duro na hora errada, nem mole na hora errada, né, professor Rogério? Então, em razão disso, eu queria dizer o seguinte, por exemplo, o abuso de autoridade tem a pena hoje de até 6 meses. É uma coisa lamentável, né? Absolutamente, é um mole na hora errada. E aí a gente melhorou aqui, trouxemos a pena para 2 a 5 anos, né? E a mesma providência tomamos com relação à coação no curso do processo. Também elevamos a pena para 2 a 5 anos, entendendo que é uma conduta gravíssima. Mas eu queria agora destacar algumas inovações importantíssimas da parte geral. E não quero, acho que nem quero explicá-las, mas eu quero enunciá-las. E a mera enunciação eu tenho certeza que já vai causar impacto. Por exemplo, unificamos as penas privativas de liberdade. Hoje se tem reclusão e detenção. E nós não encontramos um fundamento racional ou técnico para sustentar essa distinção. Portanto, agora todas as penas serão penas de prisão, sem mais essa distinção vetusta entre reclusão e detenção. Segunda questão, vejam, igualmente importantíssima que fizemos aqui na parte geral. Acabamos com o sursi, também conhecido como sursi, né? Dependendo. Acabamos com o sursi e acabamos com o livramento condicional. Okay? Por que nós acabamos isso? Porque o código... Não, nada a ver. Esses dois eram os grandes instrumentos, né, descarcelizadores com o projeto de 1984. Depois da reforma de 1984, outros instrumentos descarcelizadores surgiram. Então, ampliação das penas alternativas, do regime aberto, etc. E nós percebemos que havia uma colidência de pressupostos. Por exemplo, entre o livramento condicional e o regime aberto. Então, ninguém queria mais o livramento condicional porque ele supunha algum tipo de prestação de serviços comunitários e o regime aberto não supunha nada. Então, o movimento de pedidos de livramento condicional era ínfimo, porque todo mundo queria o regime aberto. Então, modernizamos. Não há mais sursi, não há mais livramento condicional. Em contrapartida, a progressão de regime foi repensada, foi redesenhada. Agora o regime aberto será domiciliar, com possibilidade de monitoramento eletrônico e cumprimento de prestação de serviços comunitários. Então, vejam que essa é uma notificação realmente de grande impacto. Também com relação à progressão de regime, fizemos uma outra alteração muito significativa, porque hoje nós temos a regra geral de progressão de pena depois de cumprido 1/6. E realmente isso destoava, porque às vezes a pessoa tinha uma pena até grave em razão da severidade do seu comportamento, ela cumpriu 1/6 e ia para a rua. E hoje você só tinha esse sistema, ou era 1/6 de pena ou era crime de hediondo, aí com regime diferente. E nós trouxemos uma gradação
que vai permitir ao juiz da execução verificar qual que é a situação mais adequada. 1/6 permanece como regra geral para a progressão de regime, mas se o crime for cometido com violência ou grave ameaça ou causar grave lesão social, 1/3. Se o sujeito for reincidente, 1/3, se pode ser metade, pode ser 2/3. Então, fizemos uma gradação das situações de progressão de regime. Trouxemos de volta o exame criminológico, porque hoje é uma ficção. Hoje a pessoa cumpre o tempo, né, a quantidade de tempo prisional e progride. Bom, só se exige um atestado de bom comportamento. Se eu fosse diretor de presídio, eu dava. Né, porque vejam que jogaram nas costas do diretor do presídio toda a responsabilidade, para dar uma certidão de bom comportamento ou não. E tivemos esses episódios tristemente lamentáveis de pessoas que voltaram para a sociedade sem aquele procedimento adequado de ressocialização e delinquiram de novo e cometeram crimes gravíssimos. O exame criminológico, então, entendemos que deve ser reinstituído, mas com uma ressalva, porque a grande crítica ao exame criminológico era a demora. Então o sujeito tinha lá direito a progredir de regime, o exame criminológico demorava tanto que ele já tinha direito a progredir no regime seguinte. Então, estabelecemos um prazo, quer dizer, o exame criminológico deverá ser feito no prazo de 60 dias do seu requerimento, sob pena do juiz decidir sobre a progressão com os elementos ali constantes. Modificamos também, de maneira importante, o regime da extraterritorialidade. Esse hoje é um dos artigos mais confusos do Código Penal. Territorialidade, extraterritorialidade, quando acontece, quando não acontece, extraterritorialidade condicionada, incondicionada. Simplificamos isso, ampliamos as hipóteses de extraterritorialidade condicionada, justamente para não querer dar ao direito penal aquele caráter simbólico. Quer dizer, aconteceu o crime lá longe, em tese teríamos que processá-lo de qualquer maneira, e ninguém processa e nada acontece. Também a sentença penal estrangeira foi prestigiada no anteprojeto, porque hoje a sentença penal estrangeira só pode ser homologada para efeitos cíveis ou para que alguém cumpra a medida de segurança. E nesse ambiente geral de cooperação jurídica internacional, isso era uma idiosincrasia, isso não fazia sentido. Então agora dissemos que a sentença penal estrangeira pode ser homologada até mesmo para submeter alguém ao cumprimento de pena no Brasil. Existe homologação, mas aquela antiga, né, soberania penal do século XVI, do século XVII, não faz mais sentido atualmente. E com uma outra ressalva que eu queria destacar. Sentenças de tribunais internacionais de que o Brasil faz parte não precisam de ser homologadas. Então o Brasil reconheceu a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, não fazia nenhum sentido pegar essa sentença do Tribunal Penal Internacional e ter que homologá-la para que ela produzisse efeitos. Se o Brasil reconheceu a jurisdição daquela corte, aplica-se a sentença estrangeira, né? Aí seria a sentença internacional, não a sentença estrangeira, diretamente. Uma boa notícia para todos os que estão estudando para concursos, porque um dos temas mais difíceis, professor Rogério, aquele tema no qual o professor de penal tinha que mostrar se era bom mesmo ou não era bom, era a questão das discriminantes putativas. Então você tem lá as discriminantes putativas, o erro de tipo permissivo, a teoria limitada da culpabilidade, que só nós adotávamos, o resto do mundo considerava essas figuras como erro de proibição. Aí a gente tinha que ficar lá se esmerando para explicar para o aluno e, na verdade, para todo mundo, né, para a sociedade, que se o engano fosse sobre o aspecto jurídico da proibição, era erro de proibição, mas se fosse sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação, seria erro de tipo permissivo. Acabamos com isso. Né? Eu lamento, professor Rogério. Acabamos com isso. Agora ficou simples. Nós tivemos muito essa ideia de um livro sobre simplificação. Isso, na verdade, foi em cima do meu livro que não se chama. Claro, exatamente, professor. O eminente relator aceitou, acolheu.
E daqui a pouco Acabamos com isso. é erro de proibição. Erro de proibição. É, Agora tornou-se erro de proibição. E para não me alongar demais, eu só queria dizer o seguinte: uma outra preocupação que tivemos também na comissão foi tentar, sempre que possível, e conseguimos em quase todos os casos, senador Pedro Táxi, e aqueles que faltaram, fica aqui a viva recomendação para que o Senado faça, que é trazer a rubrica lateral, o nome iuris, cada crime com seu nome iuris. Já o Nelson Hungria falava da importância disso para interpretar o dispositivo. Então, todos ou quase todos nós trouxemos essa figura tão importante. Faltaram alguns, é verdade, mas nada que o Senado não possa aqui colaborar decisivamente. E para terminar, eu quero contar um aspecto aqui que já foi mencionado por outros colegas, mas que me parece bem pitoresco. Procuramos usar o linguajar mais acessível que era possível no momento. Às vezes você tem termos estritamente jurídicos, e aí você não pode. Mas, noutras vezes, sempre procuramos dar o nome à coisa para favorecer a intelecção, a interpretação. Então, fizemos isso causou tremoços, né, em alguns segmentos. Vocês estão chamando isso de sexo vaginal, um negócio esquisitíssimo, né, professor? Ninguém sabe direito o que é isso. Pois é, mas você sabe fazer, sabe o nome? Então, isso aí para evitar, né? É um episódio quando eu era promotor de justiça, né? Agora eu sou do Ministério Público Federal, a gente só atua nesses crimes se for a bordo de avião. Mas eu tive a honra de ser promotor de justiça aqui em São Paulo, e eu fui uma vez acompanhar uma audiência do crime de estupro. E eu estava lá a vítima, e o magistrado, o juiz, perguntou à vítima se o réu ali presente tinha praticado conjunção carnal com ela. E ela, uma pessoa simples, virou para o juiz e respondeu: não, excelência, não fez isso não, ele me comeu mesmo. É outra coisa que o pior é que o juiz nessa hora falou: esse fato é atípico. Também procuramos evitar palavras estrangeiras que dificultam a compreensão, né? Por exemplo, bullying, internacionalmente conhecido, nós temos um nome aqui apropriado no Brasil, etc. e tal. O stalking, por exemplo, Intimidação vexatória. Que é intimidação vexatória. Bullying e né? perseguição obsessiva. E o bullying, perseguição Ou insidiosa. obsessiva, ou insidiosa. Então, buscando palavras que correspondam a um conteúdo, mas sem o estrangeirismo. Não é que somos contra também o estrangeirismo, né? Não, sem exageros, mas é que facilita. Por exemplo, o Valor Econômico, há poucos dias, Valor Econômico, um jornal conceituadíssimo, né? Ouvindo Luiz Carlos, começa ouvindo Luiz Carlos no começo, e lá no final eles dizem assim: também a comissão acaba de aprovar o delito de stalking. Eu disse: que é isso? Nunca tinha visto. Aí tentei no Google, né? Que é stalking? Então, nada, confundiu, a menina não entendeu o stalking, mandou bala lá, colocou stalking, né? Mas isso, tudo isso a gente procurou evitar. Rogério Seixas, algumas observações. Vou fazer só algumas observações, curiosidades que eu acho interessante a gente discutir. Sei que estamos já no encerramento, e outras observações o estudante, quem está assistindo, tem interesse em ouvir da comissão. Mas eu vejo o seguinte: o crime de desaparecimento forçado, ele traz uma redação interessante que parece ser a tônica hoje, no momento em que se elabora projeto de lei versando sobre crimes gravíssimos. A redação, ela não deixa dúvidas de que o crime é permanente, como o ministro deixou claro aqui. E o crime sendo permanente, ele acaba, obviamente, gerando algumas consequências inevitáveis. Por exemplo, flagrante a qualquer tempo, a prescrição só começa a correr depois de cessada a permanência, e no caso de superveniência de lei penal, nós aplicamos sempre a última lei, ainda que mais grave, súmula 711 do Supremo. E eu digo que essa é a tônica porque eu observo que, considerando esse crime permanente, lógico que ele é permanente, nós fugimos daquela história de que a imprescritibilidade está somente na Constituição Federal, todos os demais crimes devem prescrever,
Quando, ao se criar um crime permanente, é uma maneira inteligente de admitir-se a prescrição, mas não considerar o prazo fatal iniciado logo no começo da execução criminosa. E eu vi esse mesmo instrumento ser utilizado nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Nos crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, o Congresso, sem torná-los imprescritíveis, condicionou, ou na verdade adiou o termo inicial da prescrição à maioridade da vítima, ou, salvo-se até esse tempo, já houver sido proposta a ação penal. Hoje discute-se o que significa proposta a ação penal, se a ação penal oferecida ou recebida, mas tudo bem, o que importa é que é uma maneira, repito, inteligente de nós não etiquetarmos o crime como imprescritível, porque não podemos, existe uma vedação imposta pelo constituinte originário, que por mais grave que seja o crime, ele prescreve, só em duas hipóteses que não: racismo e ação de grupos armados civis ou militares contra o Estado e a ordem constitucional. Agora, no mais, o fato de ser prescritível não significa que o Congresso, no momento de criar a lei, ele possa se valer, repito, desses instrumentos para adiar o termo inicial da prescrição. Já encontrei artigos dizendo que a Lei 12.650 seria inconstitucional porque tornou o crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente imprescritível. Não tem nada de prescritível, ele adiou a prescrição, você só adia o que existe. Se você adiou o termo inicial da prescrição, é porque você reconhece que prescrição existe, mas só começa a correr o que existe após a maioridade. Acho uma maneira inteligente, e isso deve ser, na minha opinião, emprestado para outros crimes. Eu dou um exemplo: tortura. Tortura, a gente está discutindo se tortura é prescritível ou imprescritível por conta de tratados internacionais, etc. E a saída que o Ministério Público Federal encontrou para investigar as torturas no regime militar é exatamente trabalhando com a tortura praticada mediante o desaparecimento de pessoas, que seria uma modalidade permanente da tortura, porque acumulada com o delito de sequestro e cárcere privado, e esse sim é crime permanente. Então fica aqui uma observação, talvez descrevendo alguns comportamentos caracterizadores da tortura de forma a torná-los também crime permanente, ou então, em alguns crimes, adiar o termo inicial da prescrição. Se a bigamia só inicia a prescrição, se os crimes de falsidade de assentamento de registro civil só inicia a prescrição quando o fato se torna conhecida a autoridade, por que não algumas torturas praticadas às ocultas em ambientes do Estado, etc.? Por que esses crimes também não podem ter a prescrição a partir do momento que se tornam conhecidos pelo Estado? Então fica aqui apenas uma observação que eu acho inteligente, essa maneira de redigir e garantir a punição do Estado, ou pelo Estado. Com relação ao enriquecimento ilícito, eu vejo, pelo menos a esmagadora maioria, aplaudindo essa figura criminosa do enriquecimento ilícito, etc. Achei muito interessante a observação do Pedro Táxi, no sentido de que em nenhum momento com isso está se querendo dizer que invertemos o ônus da prova, aliviando o Estado na sua tarefa de acusar e comprovar, e na verdade transferindo essa ardua tarefa para o réu. Então eu acho que é um argumento importante para evitar críticas. Agora, as críticas que eu já estou ouvindo da minoria, repito, a maioria aplaude esse tipo penal. A crítica que eu estou ouvindo da minoria é o seguinte: o enriquecimento ilícito é um crime que se pune o produto de crime. Alguns estão dizendo, enquanto se cria o crime do enriquecimento ilícito, nós estamos tipificando exaurimento de crimes. Entendeu? O enriquecimento ilícito é punível com essa pena se outro crime mais grave não couber. Subsidiariedade. Entendi. Agora o seguinte, aí, então vai chegar exatamente onde eu quero, que eu achei interessantíssimo. Aí uma pessoa fez uma pergunta que eu transfiro para a comissão. Falou: Rogério, então me dá um exemplo, por conta dessa subsidiariedade expressa, me dá um exemplo de enriquecimento ilícito que não esteja atrelado a um crime. Talvez pela pena, o que eles estão querendo dizer é o seguinte: é difícil haver o enriquecimento ilícito sem estar atrelado a um crime. A subsidiariedade aqui é expressa desde que o crime antecedente, digamos assim, o crime pressuposto, não seja mais grave. Não que trata-se de crime acessório que pressupõe um crime anterior, mas desde que o crime anterior não seja mais grave. O mais grave nós estamos falando em pena. Então, quando a gente compara a pena do enriquecimento ilícito com outros crimes, nós temos que tomar cuidado dessa subsidiariedade.
Hã? A pena é menor do que enriquecimento ilícito. Não, tem que ser menor por isso. Aí as pessoas perguntam, legal, aí as pessoas perguntam, mas que crime é esse do passado? Qual é a diferença da lavagem? Aquele não se vale dos métodos de lavagem, etc. Então são situações que eu estou colocando e que eu escuto, apenas como curioso. Então eles dizem, primeiro, alguns vão certamente questionar a constitucionalidade por entender que se está punindo como crime o exaurimento de um crime. Alguns vão levantar essa tese que eu particularmente acho facilmente rebatida, tanto pelo crime de lavagem de dinheiro também, ou receptação, qualquer crime acessório, e também essa história de que crime é esse pretérito que geraria essa subsidiariedade expressa. Uma outra questão que eu coloco aqui no enriquecimento ilícito, e essa é uma dúvida minha agora. O enriquecimento ilícito eu posso entender como um crime permanente também? Por que eu digo isso? O senador Pedro Taques mencionou as pessoas que eventualmente já se enriqueceram ilicitamente, Pedro. Vamos imaginar pessoas que já se enriqueceram ilicitamente. Pessoas que já têm um patrimônio incompatível. Essas pessoas vão ser alcançadas pela lei nova? Ou somente aqueles que se enriquecerem daqui para frente? Hã? O artigo do professor Luiz Cláudio Gomes foi nesse sentido? Eu escrevi um artigo, foi publicado na Folha, onde eu procurei exatamente colocar esse ponto. É o seguinte, depende do verbo. São 7, 8 verbos. Vários verbos se esgotam no instante mesmo da prática da conduta. Porém, o verbo usufruir, ele tem um caráter permanente. Porque se eu estou usufruindo do que eu enriqueci, eu estava usufruindo antes da lei, e quando entrar em vigor a lei, eu vou continuar usufruindo. Aí dá para encaixar. Isso é bom que ninguém saiba, né? Que ninguém saiba. Porque eu imagino o seguinte, se ela não retroage, eu imagino o seguinte, não é crime porque eu me enriqueci ilicitamente antes da lei. Então teremos dois tipos de enriquecimento ilícito, o blindado e o não blindado, seria? Bônus ou mato. Exato, eu acho interessante isso. Isso se deu também, só recordar aqui brevemente, Rogério, na incriminação de Paulo Maluf no delito de lavagem de capitais. Porque toda a operação que está agora incriminada, que é o que tudo indica, sai sentença agora, nessas próximas horas, vai ser a sentença contra o Maluf, é de 1992, 93, 94, nós não tínhamos ainda a lei de lavagem. No entanto, deu para encaixar. E por que deu para encaixar? Porque tem vários verbos que